gente vai continuar agora. A ideia era de aproveitar mesmo essa oportunidade do isolamento e poder contar com a contribuição do Gustavo, sabendo que ele poderia fazer essa caracterização desse período histórico da maneira mais qualificada possível. Tivemos aí a demonstração disso. E agora eu vou, na verdade, tentar fazer uma fala bem breve, até para não alongar muito esse vídeo, e também porque temos outras contribuições nessa semana, que também versarão mais sobre as características do sistema penal nesse período. Então, eu queria começar colocando que eu não vou aqui fazer uma apresentação detalhada do que foi o sistema penal no período da ditadura, mas sim tentar demonstrar minimamente como é que a gente pode perceber como é que a ordem do capitalismo dependente, que a gente já caracterizou na semana anterior, do nosso curso, como é que esse capitalismo dependente se requalifica nesse período histórico, percebendo isso, olhando para o controle penal nesse período e percebendo como é que a ordem patriarcal e racista se aprofundou nesse período. Então, minha fala vai um pouco nesse sentido. E aí eu não poderia começar de outro modo, acho que até é importante dizer que nós estamos gravando esse vídeo no dia 7 de junho. E hoje é um dia muito importante para as classes trabalhadoras brasileiras, não só brasileiras, mas hoje é um dia de luta, um dia muito importante, de luta antirracista e antifascista na história brasileira. Mais um dia de luta antifascista e antirracista na nossa história. E o tema dessa semana nos faz pensar muito, acho que o Gustavo, inclusive, deixou essa reflexão no ar para a gente pegar aqui e poder pensar junto, que é o que sobrou da ditadura, quais são as permanências, o que esse período histórico nos traz para pensar também a atualidade. E quando a gente foca no debate sobre o controle penal, enquanto um instrumento por excelência de controle social do capital na realidade periférica, pensar essa requalificação do controle penal no período da ditadura empresarial militar é muito importante para entendermos também o que fica, o que significou verdadeiramente o nosso processo de redemocratização e o que significa hoje esse processo de remilitarização. A gente vai tratar muito mais sobre a atualidade nos 3 próximos encontros, nos nossos encontros finais aí desse módulo, mas seria inevitável, pensar o que as brutais violações de direitos humanos do período da ditadura empresarial militar têm a ver com o assassinato de Marielle Franco, com o desaparecimento de Amarildo, com a prisão de Rafael Braga, com os 80 tiros que mataram Evaldo Rosa, e agora, mais recentemente, com o assassinato do menino João Pedro. Quais são as relações dessa brutalidade, dessa violência do Estado, do período da colônia, para o nosso processo de modernização conservadora, passando por essa etapa da ditadura, para pensar o hoje, o que resta, o que se ressignifica. Esse é um desafio que a gente se coloca nesse curso para pensar. E é um pouco nesse sentido que eu vou colocar aqui alguns palpites sobre esse período histórico, em específico, olhando para essas permanências também. E olhando para a história anterior. Então, eu até anotei aqui, o que aí acontecia antes e durante, e continuou acontecendo após 1985. Então, nós sabemos, acho que dispensa uma caracterização do quanto que o período ditatorial
de 64 a 85 foi um período, o Gustavo até colocou isso, né, um período de exceção, um período no qual nós temos um aumento da violência do Estado por diversos meios, né, de diversas maneiras, seja a censura no meio cultural, jornalístico, acadêmico, né, estudantil, seja o controle político sobre sindicatos, sobre organizações sociais, organizações estudantis, e tudo isso se dá por meio das, hoje, né, entendidas com muito mais consciência por uma ainda tímida, né, justiça de transição. A gente pode discutir um pouco isso, acho que, inclusive, os outros colegas falarão um pouco mais sobre isso, mas o que seria esses processos mesmo de revisão histórica, de reparação histórica, vivenciadas no nosso país, mas que foi um período que a violência estatal se mostrou ainda mais aperfeiçoada, né? Por meio de prisões arbitrárias, por meio de mecanismos de tortura, por meio de execuções sumárias, desaparecimentos no Brasil e em toda a América Latina. Mas é importante também percebermos o quanto que, e tudo que dissemos até agora, especialmente na aula da semana passada, nos faz ter segurança para afirmar que isso não surge nesse período histórico, né? Então, a gente sabe muito bem, a gente pôde detalhar isso por mais de uma hora no encontro da semana passada, o quanto que a gente tem um sistema penal que cumpre um papel específico de controle social na realidade periférica dependente brasileira e que tem uma gênese, né, um DNA de ser um sistema penal de extermínio. Nós pudemos demonstrar, né, com fatos, com elementos históricos no último encontro. Então, não é que as torturas e prisões arbitrárias e o fazer desaparecer sejam inéditos no período da ditadura empresarial militar. É importante que a gente entenda que não é inédito, mas é também importante dizer que algo mudou nesse período, né? Eu acho que nas leituras do campo da criminologia há disputas de concepção mesmo sobre essa requalificação nesse período histórico, né? E aí eu pego aqui uma frase que me tocou bastante, da Tula Pires. Eu vou inclusive colocar esse como um dos textos de leitura complementar para esse encontro, que eu achei que ela traduziu bastante o que eu estou querendo aqui também dizer. Ela falou que a gente pode dizer que talvez a gente tenha vivido esse período, nesses termos eu vou primeiro traduzir, como um aumento da ferocidade do controle penal brasileiro, que sempre foi muito feroz. E aí a Tula Pires vai dizer, é um momento de alargamento dos espaços de dor, de uma violência que ela é estrutural, que ela é permanente, mas que ela foi ressignificada e que em determinados momentos históricos a gente vive esses alargamentos dos espaços de dor. E aí eu queria trazer aqui alguns elementos para demonstrar isso. Então, primeiro, dizer que essa ferocidade dos aparelhos, dos aparatos de segurança pública no Brasil, ela ganha novos formatos nas décadas de 1950 e 1960, e não só do aparato estatal, né? Eu até destaquei aqui nas minhas anotações, essa máquina mortífera, ela tem aspectos estatais, semi-estatais e civis. E a gente pode perceber nos anos 50 e 60 um prenúncio, né, dessa sofisticação desses aparatos de segurança formais e informais no Brasil. E aí eu coloquei aqui, por exemplo, pensando
na dimensão estatal, a rota, né, a criação da rota em São Paulo e do BOP no Rio de Janeiro, que antecede a ditadura empresarial militar. Enquanto aparatos semi-estatais, os esquadrões da morte no Rio de Janeiro, né, que eram compostos por homens de ouro, né, como eles eram chamados, e que, mediante provocação da Associação Comercial do Rio de Janeiro, foi uma política para limpar a cidade do Rio de Janeiro, naquele momento, diante de problemas de assaltos às lojas e tudo mais. A gente pode dizer, no campo, vamos dizer, uma esfera privada, né, civil, os desde sempre existentes e ainda mais pulverizados nesse período que antecede a ditadura empresarial militar, dos capangas e justiceiros, especialmente na zona rural, né, nos conflitos do campo. E a ditadura, ela fortalece, né, essa ferocidade dos aparelhos de segurança pública. Entendendo, por exemplo, o quanto que o pau de arara, né, que é um símbolo tão marcante da violência estatal desse período, não surge aí, né? A gente tem muitos registros, inclusive artísticos, do uso do pau de arara no período da escravização brasileira, e que também se perpetuam, né? O caso Doge, né, que era o apelido do rapaz em Porto Alegre, né, que em 1985 foi pego, né, num pau de arara, né, logo após o fim da ditadura, e que no momento, década depois, quando foi ser investigado, né, quando ele foi ser ouvido na sua investigação, ele foi assassinado dias antes, né, então uma representação aí pelo pau de arara das permanências desses mecanismos de violência. Mas algumas questões se transformam, se qualificam nesse período. E aí é importante dizer que em 1968 isso vai ganhando contornos ainda mais fortes, e especialmente depois do ato institucional número 5. E aí a gente tem um marco, pensando nas políticas de segurança, que e aí vai dialogar muito com a fala do Gustavo, né, quando ele faz essa caracterização de uma ditadura empresarial militar, né, do que foi a Operação Bandeirante, a OBAN, que foi uma operação em 1969 e que inaugura uma nova etapa, né, de repressão política, nos moldes que associam ou que colocam num protagonismo do modus operandi da segurança pública, um protagonismo às Forças Armadas. E a Operação Bandeirante, ela foi financiada por grupos empresariais, né? E eu destaco aqui alguns deles, em especial a General Motors, a Ford e o Grupo Ultragaz. Então, para a gente perceber como é que essas operações se davam, acho que em muito diálogo aí com essa caracterização estrutural que o Gustavo nos colocou. E esse momento, né, a Operação Bandeirantes, ela então inaugura as possibilidades que depois se espalham pelo Brasil do modelo DOI-CODES, né? E esse modelo é um aperfeiçoamento, e eu acho que é um ponto muito importante de se frisar, do que vinha sendo a atuação do DOPS. Né? O DOPS eram as delegacias de ordem política e social nos estados, né? Portanto, comandado pela Polícia Civil até 1969. E o DOPS tinha essa função de fazer esse controle dos subversivos, e no início do processo ditatorial, do período ditatorial, há relatos, inclusive, das necessidades de diálogo do DOPS com o Departamento de Roubos,
né? Porque a delegacia de roubos tinha aí um modus operandi, né, consolidado historicamente, com culturas, com métodos, que poderia subsidiar a atuação do DOPS. Então, muita gente no campo da criminologia vai colocar, né, que usando aqui uma expressão com aspas, né, o know-how, né, da repressão dos porões foi um know-how civil, né? E isso se aprofunda com os Centros de Operação de Defesa Interna, que são os DOI-CODES, né, que foram criados entre 69 e 70 para centralizar o combate e eliminar a resistência à ditadura. Então, é importante demonstrar, né, essa relação do acúmulo do que foi historicamente o papel do sistema penal no crime comum, né, e como é que isso se apresenta como possibilidade para se sofisticar os processos de violência estatal na ditadura. É importante também dizer que se fortalece a voracidade, né, dessa máquina mortífera, que é o sistema penal brasileiro, nesse período, por um aperfeiçoamento dos mecanismos, dos mecanismos de violência do Estado, e também porque esses mecanismos se estendem a segmentos da população que normalmente eram protegidos, vamos dizer assim, não sei se a melhor palavra é protegidos, né, mas eram poupados por certas imunidades sociais inerentes à sua condição social, e que nesse período se tornam também alvo dessa violência estatal, né? E aí a gente se refere a políticos, padres, estudantes universitários, jornalistas, advogados, intelectuais, né? E isso passa a ter, então, uma outra dimensão, para além do público ordinário, né, do sistema penal de ontem e de hoje. Acho que um elemento importante também para a gente perceber essa requalificação é o quanto que também havia uma combinação, pensando que isso não acontecia isoladamente no Brasil, né? Uma política estadunidense de reforço desse processo de qualificação dos mecanismos de violência estatais no Cone Sul. E aí eu destaco aqui a Escola das Américas, né, que era uma escola que existia um pouco antes, né, no início dos anos 60, no Panamá, e que formou muitos dos nossos militares que tomaram a frente da condução do aparato de extermínio do Estado brasileiro no período da ditadura empresarial militar. Então, a gente pode dizer que a gente viveu um processo de modernização das nossas polícias. E modernização aqui é no sentido de sofisticar os velhos métodos de tortura e de violência dos nossos aparatos de segurança, com métodos como choques elétricos e tantas outras tecnologias do extermínio que são introduzidas nesse período, né? Então, a gente pode dizer que a gente vivencia uma sofisticação dos métodos de violência nos anos de chumbo. Nesse sentido, eu acho que é importante a gente, talvez aqui nessa breve fala minha, colocar luz em dois aspectos importantes dessa sofisticação da violência. A primeira é entender por que se não fosse o profundo racismo institucional, e aí a gente retoma o que colocamos na aula anterior, né, quando nós nos referíamos à fala da Michelle Alexander, que vai dizer que até mais do que isso, né, enfim, racismo institucional todas as instituições burguesas proporcionam, né, provocam, reproduzem, mas o sistema penal, ele tem, ele é como um monstro, né, não sei se vocês se lembram da gente comentar dessa fala da Michelle Alexander.
de como é que o sistema penal ele produz racismo e é produzido pelas estruturas raciais brasileiras. E aí, nesse sentido, a gente levanta aqui uma tese que me parece bem importante, de pensar que o racismo ele orienta histórica e estruturalmente o nosso sistema penal, algo que a gente desenvolveu na aula anterior, e é parte constitutiva da ditadura, né, e da sua possibilidade de existência. E aí a gente destaca um aspecto que é pensar como é que o mito da democracia racial ele se coloca como um elemento ideológico fundamental no regime ditatorial brasileiro. Não sei se vocês vão se lembrar que no encontro passado nós destacamos o financiamento, né, a encomenda, né, pela Unesco, do projeto Unesco, que tinha como principal objetivo selecionar pesquisadores no Brasil que pudessem comprovar o sucesso da experiência de miscigenação racial à la brasileira, no momento, né, mundial de explosão dos conflitos raciais, e aí com destaque as lutas por direitos civis nos Estados Unidos e também todos os processos de efervescência na Europa, né, e com o apartheid na África do Sul. E esses estudos, né, a gente teve aqui a felicidade, né, de cair em mãos de intelectuais muito competentes e éticos. Eu destaquei na outra aula o Florestan Fernandes, faz o estudo sobre São Paulo, sobre a relação entre homens e mulheres, né, brancos e negros na cidade de São Paulo, e o Costa Pinto no Rio de Janeiro, e são intelectuais que vão então desconstruindo, né, o objetivo dessa encomenda feita pela Unesco. E o Abdias Nascimento, ele, naquele seu livro sobre o genocídio negro brasileiro, ele vai, inclusive, escrever esse livro como resposta, né, ao governo ditatorial brasileiro nesse período, enquanto um governo que se aliava às negativas dos processos de insurgência, né, de independência africanas, que também se fortaleciam nesse período histórico, a partir de um discurso que tentava vender para fora, se sustentar a partir do mito da democracia racial. Então, se a gente pode dizer que o mito foi sendo forjado, como nós pudemos desenvolver no encontro anterior, com o escravismo tardio e o nosso processo de modernização conservadora, ele tem, no período da ditadura empresarial militar, o seu aprofundamento ideológico e institucional, né? Podemos dizer assim. Então, talvez seja importante destacar aqui o que houve de específico na violência perpetrada contra negros no período da ditadura empresarial militar brasileira. E aí, eu trago aqui a tese da Tula Pires, que me parece bem interessante, de que é perceber como, além da violência racial, que ela é congênita ao sistema penal brasileiro, ela é estruturante do sistema penal brasileiro e de todos os órgãos de justiça criminal, desde a sua origem, houve no período da ditadura também uma repressão que foi orientada a neutralizar os processos de articulação negra no Brasil. Então, não só pela vontade, né, de vender para fora uma imagem, né, de harmonia racial, mas também porque para dentro se percebia que nesse período histórico começa a existir mais tensões raciais e que o Brasil também estava inserido nesse processo de revolta negra mundial. O Brasil não estava ileso, né? Ele não estava apartado desse processo global. E aí que eu queria destacar aqui alguns aspectos de como a gente percebe a política de segurança nacional também voltada às articulações negras no país.
Eu até destaquei aqui alguns trechos da Lei de Segurança Nacional que colocavam, então, né, que os aparatos de segurança, eles existiriam para garantia dos objetivos nacionais contra os antagonismos, tanto internos como externos. E aí depois coloca, para garantir a prevenção e repressão da guerra psicológica adversa e da guerra revolucionária ou subversiva. E aí, nos documentos da Comissão da Verdade, foram se demonstrando, né, a partir dessa reunião de elementos, de documentações desse período histórico, o quanto que haviam relatos do que eles chamavam de racismo negro, né? Eles que eu digo, os representantes destes órgãos de monitoração e de controle estatal. E aí eu vou destacar aqui alguns aspectos, e aí eu faço referência também a um livro que a gente pode também colocar depois com mais detalhes na nossa referência bibliográfica do curso, que é um livro da Lélia Gonzalez, sobre o lugar do negro no Brasil, que é um livro que ela destaca em especial esse período histórico e vai falar muito sobre como foi o surgimento do Movimento Negro Unificado, o MNU, que é um movimento muito importante que está inclusive hoje protagonizando as lutas neste 7 de junho, e que surge nesse contexto histórico junto com outras articulações negras. E ela vai destacando esse conjunto de elementos que aqui eu vou só situar rapidamente para também não tomar tanto nosso tempo. Mas dentre essas documentações que depois a Comissão da Verdade sistematiza, há aí uma demonstração de buscas sistematizadas de controle das associações culturais destinadas à propagação da cultura negra no Brasil. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, o monitoramento pela SNI, que era o Serviço Nacional de Informações, do primeiro Encontro Nacional Afro-Brasileiro, o monitoramento do encontro do GRUCON, que era o Grupo União e Conscientização Negra, um encontro que aconteceu nos anos 70 em Goiânia, as documentações que demonstraram, né, quando a sede do IPCN, que era o Instituto de Pesquisa Cultura Negra, foi vasculhada, né, pelo DOPS, e uma série de documentos que colocavam essa luta contra o racismo como uma perturbação à ordem e faziam destaques a figuras, né, que eram responsáveis pela difusão dessas ideias. Aí falam da Beatriz Nascimento, do Abdias Nascimento, da Lélia Gonzalez e tantos outros. Então, dentro disso, também há muitos destaques, especialmente de depoimentos na Comissão da Verdade, com relação aos grandes articuladores dos movimentos dos bailes Black Soul, né? Então, o movimento cultural do Black Soul foi, de fato, muito influenciador de processos de fortalecimento, aí a gente pode dizer empoderamento negro, nesse período histórico. Eu peguei aqui uma série, né, de elementos que o texto da Tula traz de depoimentos dessas pessoas, né, no auge do Clube Renascença, colocam, né, que tinha, inclusive, os bailes alcançavam mais de 1 milhão de pessoas e que havia uma monitoração dos aparatos de segurança do Estado dentro dos bailes, por meio de infiltrações, de revistas na entrada, das apreensões dos pentes, dos cabelos blacks e também de acompanhamento das pessoas que frequentavam os bailes, né? Então, uma série de depoimentos sobre as blitzes, as batidas, as prisões arbitrárias, a esses articuladores e frequentadores dos
dos bailes blacks, né? E aí mostra, né, esses relatos, o quanto que a Lélia Gonzalez também destaca muito a importância dos bailes blacks, porque eles, de certa forma, colaboravam na formação de uma consciência racial, né, da juventude negra daquele período, desconstruíam, né, as imagens naturalizadas de subserviência e subalternidade, né, seja pela valorização da cultura, seja pelo cabelo black, as roupas, o estilo e tudo mais. Inclusive, né, entre os métodos daquelas pessoas que eram presas, torturadas, era uma marca, né, com a população negra, o corte dos cabelos black, né, como uma demonstração de qual era o lugar que eles deveriam voltar a ocupar. Bom, então a gente pode dizer que, de um lado, a gente tem uma ameaça dessas articulações negras e que a gente está aqui destacando essas articulações políticas e também culturais pelo movimento do baile black, né, do soul, mas que não só, né, os velhos métodos de controle de territorialidades negras se aprofundam nesse período, né? Então, a gente pode falar das escolas de samba, a Lélia Gonzalez destaca muito isso, e também do que já falamos bastante no encontro anterior e que agora também se apresenta nesse período histórico, nos locais de exercício da religiosidade de matriz africana. Então, tudo isso para dizer que os negros continuam ocupando um lugar, sobre os corpos negros que há um efeito ainda mais drástico, ou os corpos não brancos, né? Um efeito ainda mais drástico dessa sofisticação dos aparelhos de controle penal nesse período. E aí eu vou fazer só um último destaque que me parece imprescindível para pensar essa sofisticação do controle penal brasileiro nesse período histórico, que é pensar como é que isso recaía sobre o corpo das mulheres. Eu vou também colocar um artigo de uma historiadora que é a Adriana Seleme, que ela também faz uma análise dos documentos da Comissão da Verdade e dos capítulos, né, específicos destinados às violências de gênero. E aqui, brevemente, até trazendo um pouco do olhar crítico que ela desenvolve nesse trabalho dela, ela vai demonstrando como, mesmo com todos os processos históricos de genocídio, com o próprio processo, né, pós-guerra mundial, com o Holocausto, o quanto que demoramos muito para reconhecer as especificidades de violências de gênero enquanto crime de lesa humanidade, né? E aí ela, por exemplo, faz um recorrido aí das legislações internacionais de direitos humanos, mostrando como é só no final dos anos 90 que a gente vai ter o reconhecimento da violência sexual enquanto uma prática sistemática de violência nesses períodos de exceção, como um crime de lesa humanidade, apenas no Estatuto de Roma, em 1998. E depois que isso vai se consolidando nos outros estatutos aí jurídicos internacionais. E isso tudo é importante para pensar o quanto que esse reconhecimento da violência sexual, para falar estritamente dela, como crime de lesa humanidade, é importante para demonstrar isso como uma questão pública e não como uma questão de mera moral pessoal, né? E para pensar o Brasil, a gente tem, nesse período histórico, muitas mulheres, né, que são alvo da política de controle estatal. E sobre essas mulheres, há diferenças, né, no impacto da violência do Estado. Que elas permeiam uma violência de gênero. E a gente pode dizer isso tanto ao pensarmos os tipos de violações que essas mulheres sofrem, né? A nudez forçada, o toque corporal das mulheres, geralmente, né, as torturas
voltadas para as partes, né, do corpo feminino que estariam mais ligadas ao que seria uma feminilidade, né, os seios, a vagina, o útero, como lugares privilegiados, né, de objetos de tortura dessas mulheres. E mais do que isso, um aspecto que me parece muito interessante de ser pensado é o quanto que essa violência de gênero, que atribuía uma característica específica a como as mulheres sentiam a violência do Estado nesse período histórico, nos mostra, na verdade, o quanto que havia uma também ideologia familista que norteava, assim como a ideologia da democracia racial, né, da harmonia racial, como uma ideologia fundante desse momento histórico, também a ideologia familista como algo estruturante da condução da política no Brasil. E isso significa que todas as mulheres que foram atingidas com violência de gênero pelos aparatos de Estado nesse período, elas eram atingidas porque elas, de alguma forma, desrespeitaram o seu lugar que não era o do espaço público, né? Então, seja as mulheres que estavam organizadas, então que estavam na resistência armada ou em outras articulações, sejam as mulheres que iam ao espaço público para denunciar a violência sofrida por seus filhos, seus companheiros, e que denunciavam os crimes do Estado brasileiro publicamente, que ocupavam esse lugar público, né? Então, de certa forma, essa ocupação desse espaço público de forma ativa, militante, né, seja diretamente, seja como reação à violência estatal sofrida pelos seus familiares, elas tinham como resposta uma dupla violência contra elas, né? Por serem mulheres e estarem ocupando um lugar que não era o espaço a ser ocupado por elas, né? Que rompia com a ideologia familista tão constitutiva desse processo político-econômico nesse período, e enquanto que isso se irradia, né, para o período contemporâneo, e também por serem mulheres e pelos seus próprios atos subversivos, né? E aí há, então, uma crítica, por exemplo, dessa autora que eu me referi, de que, apesar de se reconhecer que não é apenas a violência sexual, né, uma violência de gênero, então que há uma série de outras características dessa violência de gênero nesse período, que não é apenas no seu corpo, né, que é na sua subjetividade, ela vai tentar demonstrar como no momento em que se elencam os casos, né, os 439 casos, né, que eu acho que são os 49 de mulheres, não há nenhuma demonstração dessas outras dimensões. Ela, por exemplo, pega o caso da Zuzu Angel para dizer o quanto que ali não se coloca, né, que ela tenha sofrido violência de gênero, uma vez que ela não sofreu uma violência sexual diretamente ou algo do tipo, e ela vai colocar como contradições e limites, né, dessa apreensão das especificidades da violência estatal sobre o corpo feminino no período da ditadura brasileira. Então, a gente já se alongou demais, e eu queria deixar, então, para finalizar mesmo, essa percepção de que, com a normalidade democrática, a gente vai discutir muito isso, né, nos próximos encontros, a tortura ela reflui para os locais de onde, na verdade, ela sempre, né, existiu, de onde ela nunca sumiu, né, que é os repertórios policiais, as repartições carcerárias, com os seus métodos punitivistas mais improvisados e precários possíveis. E a gente vai discutir muito, vai ser uma tese aí que vai nortear bastante a minha fala do próximo encontro, a fala do Eduardo também. Como é que a gente vivencia, né, com a ruptura da doutrina da segurança nacional
e a implementação da segurança pública, na verdade, um processo contínuo e cada vez mais aguçado de militarização da segurança. E a gente vai conseguir perceber isso com muito mais força, ainda que seja aí alimentado, né, nos primeiros anos da Nova República, com muito mais força após o golpe de 2016 e com muito mais força, né, no período mais recente. E o que estamos vivendo agora é um anúncio do efeito dessa militarização, né, da segurança e da política brasileira, né? E o modo militarizado de atuação permanente das forças de segurança nunca foi rompido. Então, é basicamente a partir desses elementos de perceber essa qualificação dessa ferocidade do controle penal brasileiro que a gente encerra, né, a nossa fala dessa semana. Não sei se você quer fazer mais alguma consideração. Não, acho que só isso. É isso? Que dia 7 de junho que a gente está gravando aqui hoje é o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa também. Acho que é importante colocar. Né? Na hora que você falou da questão da censura, eu lembrei disso. É isso. Muito obrigada pela paciência e até a próxima.